No volume 15 nós tivemos a continuação da guerra entre Tempest e o Império, e no final do volume deu a entender que aquela foi a conclusão. Mas e se eu dissesse pra vocês que aquela não foi a verdadeira conclusão? Pois é, no começo desse volume 16, nessa parte 1, a gente vai ter um flashback sobre uma outra invasão que acabou tendo em Tempest. E eu posso te dizer que o que vai acontecer vai ser realmente bem incrível. Então hoje com vocês eu trago a parte 1 do volume 16 da Light Novel de Tensei Shitara Slime. Então já sem enrolação, vamos lá começar com isso porque esse vídeo tá bem grande. Bem, vamos lá que esse prólogo tem bastante informação. Veldanava criou muitas raças, entre elas também existências que têm vontade de sustentar o mundo. E para assim ter ajuda para monitorar o mundo, ele criou 7 anjos, para que eles fossem o seu braço direito. E entre esses anjos estava Feldway, um dos 7 anjos primordiais, que desde que ganhou o seu nome e conseguiu autoconsciência, ele, junto de seus companheiros, juraram lealdade a seu criador. E conforme o tempo se passou, novas raças foram nascendo, de seres espirituais até seres semi-espirituais, até que finalmente, ligando-se ao mundo de outras dimensões, nasceu a humanidade, uma raça ao qual Veldanava era fascinado, e por causa dessa raça em específico, ele tinha o objetivo de destruir o mal, o que Feldway também fez junto de seu criador. O problema mesmo começou quando um inimigo muito forte simplesmente nasceu do nada e tinha fome de destruição. Esse era o dragão Ivaraj, um oponente tão forte que podia rivalizar com a raça dos dragões verdadeiros. E então, para poder impedi-lo, Veldanava o selou no outro mundo e ordenou Feldway monitorar os movimentos dele. E conforme o tempo se passou, o outro mundo foi preenchido com magias vazando de Ivaraj. E assim, nasceu uma nova raça chamada Cryptids, uma raça com o instinto de apenas lutar e nada mais. E no meio dessa raça, nasceu um Cryptid senciente chamado Zelanos, ao qual acabou se tornando o Rei Insectar, ao qual depois de um tempo também deu origem à raça dos insetos. E mesmo sem as ordens de Veldanava, Zelanos começou a expulsar a turba de Cryptids por conta própria. E não só Zelanos passou por uma evolução, como também os anjos primordiais também tiveram um. Quando outros 3 anjos foram para o mundo estrangeiro para ajudar Feldway a administrá-lo, eles passaram por uma mudança e evoluíram para o clã Anjo Matador. E o resto da raça angelical também evoluiu para a raça fantasma. E por muito tempo, Feldway e Zelanos têm mantido um relacionamento equilibrado pelo menos. Mas, infelizmente, tudo saiu de controle quando Veldanava simplesmente desapareceu, e mesmo após muitos anos, ele nunca voltou. E vendo que seu mestre, ao qual era tão leal, poderia possivelmente ter os abandonado, isso fez Feldway se sentir lamentado e também enjoado. E todo esse ódio que ele estava tendo, ele queria redirecionar para a humanidade e todas as raças existentes ao qual ele achava que mereciam ser punidas. E como se fosse testar os deuses, o rei demônio Feldway pôs-se em movimento, assim nascendo a raça dos demônios. E durante seus ataques, Feldway ofereceu ajuda a Zelanos para acabar com os Cryptids, mas Zelanos apenas rejeitou a oferta, dizendo que agora, sem Veldanava presente, ele iria fazer o que ele quisesse. E ouvir aquilo de seu parceiro o deixou irritado, e ele prometeu matá-lo. Então, longos anos se passaram novamente, e Feldway não queria voltar ao reino ao qual Veldanava costumava morar, e ele já estava sem esperanças, até que então uma oportunidade surgiu naquele momento. Feldway conseguiu escutar a voz de Rudra, ou melhor, de Mikael, a habilidade que ainda não conseguiu tomar total controle sobre Rudra. Viu que Feldway também dependia de seu mestre, e então ele decidiu fazer uma parceria com ele, revelando então seu objetivo de ressuscitar Veldanava. Feldway decidiu se aliar à habilidade antiga de seu criador, para assim ressuscitar o próprio. E após essa aliança dos dois, Mikael também conseguiu criar uma aliança com Zelanos, e assim foi formado o time ao qual tinha o objetivo de ressuscitar o criador de tudo. E agora que o Armagedon tinha se iniciado contra Tempest, o objetivo de Feldway agora era se livrar de Rudra. Porém, ele queria ter certeza que Rudra não voltaria, e ele pôde ver
que Masayuki era uma pessoa muito parecida com ele, e que também tinha a habilidade, o bravo herói, de Rudra. E mesmo que fosse improvável, era possível que ele fosse um backup de Rudra. Então, para dissipar o desconforto, Feldway começou, completamente antevendo que o Lorde Demônio Rimuru causaria o fracasso do plano. Voltando ao presente, Mikael e Feldway haviam se retirado, e Rimuru agora estava ansioso para, junto de seus subordinados, fazer um festival para comemorar. Porém, enquanto estava tendo um banquete e recebia os relatórios, Ramírez começou a mentir, dizendo que não estava preocupada por Feldora perder a batalha contra Valgrind, e mesmo que ele perdesse, o Rimuru daria um jeito. E durante a conversa, Ramírez acabou deixando escapar sobre alguma pessoa e que Veldora não deveria se preocupar. E mesmo vendo que tinha alguma coisa de errada, Rimuru apenas jogou a dupla de lado, e logo ele iria saber o que tinha acontecido. Imediatamente depois que o Rimuru foi para o Império, as pessoas que ficaram para trás encontraram uma emergência. Valgrind estava atacando o labirinto, algo que apenas um dragão verdadeiro poderia fazer. E por mais que soubesse o quanto seria difícil, Veldora com um sorriso no rosto deixou a sala para se enfrentar a sua irmã. E mesmo que Ramírez soubesse o quanto ele era poderoso, ela ainda estava muito preocupada. Porém, para deixá-la ainda mais desesperada, ela junto de seus subordinados recebeu uma emergência. E uma emergência muito chocante. O labirinto estava sendo invadido, mas os seus invasores não eram invasores comuns. Esses invasores eram anjos, que além disso, uma dríade chamada Alpha relatou que um anjo tinha um valor de existência de mais de 3 milhões, enquanto os outros 5 tinham um valor de 400 mil a 700 mil. Então, entrando agora no assunto de valor de existência, para explicar bem rápido, o valor de existência é um cálculo criado no labirinto para poder ter uma ideia sobre o poder do indivíduo. Repito, uma ideia, já que esses cálculos eles ainda estão em sua versão de testes. E vendo o quão o inimigo era forte, Traine junto de suas irmãs, alguns dos reis dragões com suas formas humanas e também Caris, decidiu ir até o local dos intrusos para atrasá-los enquanto os guardiões despertados estavam dormindo. E mesmo que elas tivessem um valor de existência inferior aos anjos, a morte não seria um problema, já que elas poderiam ser revividas. E mesmo que Ramírez não estivesse confiante com aquilo, a equipe foi em direção aos invasores celestiais. Após a equipe da Traine chegar ao local onde estavam os invasores, ela então começou a conversar com um anjo que tinha o valor de existência superior. Esse anjo se chamava Zalario e era um dos 7 anjos primordiais, que ao se apresentar e falando coisas que tiraram Traine do sério, começou a falar que o objetivo deles no local era matar o herói escolhido, Masayuki, e que caso elas entregassem o garoto, eles recuariam. E ao ver o objetivo do inimigo, Traine então saltou no ar, e em seguida lançou lâminas de ar invisíveis que tinham propriedades espaciais e o poder de cortar até mesmo a segunda dimensão. Porém, para sua infelicidade, Zalario, que ficou parado, conseguiu se defender do ataque com a habilidade Campo de Defesa contra a Distorção do Espaço, uma habilidade ao qual até mesmo Zegion tinha. Com isso, a batalha entre as equipes começou, e mesmo vendo que estava com a vantagem na luta contra Zalario e os outros anjos poderiam ser derrotados pelas irmãs e os reis dragões, a inquietação no coração de Traine não parava. Então, para ter certeza da segurança de Masayuki, Traine, por meio da rede de comunicação, contatou Ramírez para levá-lo a um local mais seguro. E com o aviso de Traine, Ramírez contatou Masayuki para que ele fosse ao andar 70, o andar que tinha os soldados do Império aliados de Tempest. E assim, com esse aviso, foi feito. No andar que estava, Masayuki, com a ajuda de sua habilidade descontrolada, conseguiu refugiar e acalmar os habitantes do andar. Mas ele logo recebeu a ordem da Ramírez de ir para o andar 70, e mesmo que ele quisesse ajudar os habitantes, ele logo cumpriu a ordem quando um demônio chamado Venom disse que a Ramírez não tinha tempo de explicar e que com certeza a ordem seria importante de ser cumprida. Vocês podem não se lembrar, mas o Venom é um dos demônios que foi contratado por Diablo, e ele foi o mesmo que junto de Hinata entrou num ataque de Granbel para salvar a Chloe, e agora ele era o guarda-costas de Masayuki. E enquanto eles iam para outro andar, os dois conversavam, e no final eles acabaram se tornando grandes amigos, com no final o Venom fazendo piadas sobre os humanos serem difíceis de entender e que são ótimos brinquedos. Infelizmente para a dupla, no meio do caminho, eles encontraram um inimigo indesejado. Eles encontraram um anjo chamado Corno,
que também era dos 7 anjos primordiais, enviado especialmente para encontrar Masayuki. Venom até tentou lutar contra ele, mas infelizmente o anjo era muito poderoso e ele foi facilmente derrotado. E enquanto ele estava pensando em matar Masayuki para que ele ressuscitasse na sala de controle, para sua sorte, vários soldados imperiais entraram no meio da luta para ajudar. Entre eles estava Kalgúrio, Minot, Bonnie e também Dio, que logo se transformou em Masayuki para confundir Corno, enquanto Bonnie levaria o verdadeiro Masayuki para um lugar seguro. E assim foi feito e Masayuki saiu do campo de batalha. Voltando para a sala de controle, Ramírez conseguia ver o quanto a batalha não estava ao seu favor, já que os inimigos tinham valores de existência superiores. Mas para piorar sua preocupação, ela recebe o relatório sobre Veldora ter sido derrotado por Velgrind, e também de que havia mais 2 anjos fora do labirinto, que conseguiu calcular com o valor de existência acima de 1 milhão. E esses 2 anjos também eram anjos primordiais, o que deixou Ramírez ainda mais desesperada do que ela estava. Mas, para sua alegria, 2 dos lords do labirinto finalmente despertaram do seu sono, e esses lords eram Geld e também Kumara, 2 dos 12 patronos de Rimuru. Geld agora tinha um valor de existência de 2,37 milhões, contendo o valor do seu equipamento. Já a Kumara, o seu valor de existência era de 1,9 milhões. E como os anjos que estavam fora tinham valores acima de 1 milhão, esses 2 eram perfeitos para cuidarem do inimigo. Com isso, junto de alguns soldados, Geld e Kumara foram enviados para lutar contra o inimigo. Porém, mal sabia Ramírez o que iria acontecer logo em diante. Depois dos lutadores serem enviados para fora do labirinto, Shinji, que estava no local, percebeu que Dino começou a agir um pouco estranho e parecia querer capturar a Ramírez. E foi então que ele perguntou o que o Dino estava fazendo. E vendo que foi pego, Dino viu que não adiantaria mais ficar nas sombras. E aí então ele se revelou para todos presentes no local. Ele não era mais um aliado, e sim, agora era um inimigo, por ordens de seu superior, Feld. Seu objetivo no momento agora era capturar Ramírez para que ela não pudesse mais ressuscitar quem ela quisesse. Mas, por ter criado vários laços de amizades no labirinto, Dino queria o máximo possível não derramar sangue e não matar ninguém. Mas se for preciso para cumprir seu dever, ele vai fazer. Mas não só isso, como ele se revelou ser o Observador, nada mais que um dos 7 anjos primordiais do círculo interno do Senhor Veldanava. E com essa revelação, Dino então pegou uma espada gigante, onde junto com ela, o seu valor de existência aumentou para 3 milhões. E infelizmente, Beretta, que tinha o valor de existência de 400 mil, entrou em combate contra um anjo caído. Porém, como eu disse, os números são apenas uma referência, e essa diferença não significa que Beretta vai ser derrotada facilmente. O objetivo dela era apenas conseguir tempo, e contanto que ela desviasse dos ataques de Dino e conseguisse algumas aberturas, cada segundo precioso seria conquistado. Mas, para sua surpresa, Dino, esse tempo todo na batalha, estava preparando um ataque. Esse ataque era o sono preguiçoso da habilidade única Preguiçoso, ao qual depois de lançar no local, todos os presentes acabaram sendo pegos em um sono profundo, onde a força de vontade era completamente inútil, e eles não acordariam até o lançador os liberar. E ao ver Beretta cair gradualmente, Dino pensou que sua tarefa havia sido cumprida, mas, para contrariar sua ideia, ele escutou uma voz fria atrás dele, e essa voz era de Apito, que finalmente acordou de seu sono e foi até a sala de controle. E então, para livrar Beretta de seu sono, Apito usou a espada de agulha venenosa para matar Beretta, e assim ela ressuscitar logo com a pulseira e ajudar em luta. E após ela reviver, as duas se juntaram para lutar contra Dino, e combinando as habilidades de Beretta com a velocidade de Apito, a balança mudou e a dupla começou a conseguir muito mais tempo. Feldway estava nas sombras e estava vendo todos os movimentos dos anjos. Ele mandou o Dino, que estava com dificuldades, acabar logo com aquilo. E depois ele começou a observar a luta de Koro, e ao ameaçá-lo com um olhar assassino, ele se moveu até Masayuki para matá-lo e levá-lo para fora do labirinto. Já por outro lado, Masayuki não estava conseguindo gostar da ideia de abandonar os seus companheiros e fugir. E então ele parou de andar e olhou para trás e viu seus companheiros lutando de longe. E ao ver isso, ele decidiu então não fugir
e junto de Bonnie voltar ao campo de batalha, mesmo sabendo que ele não sabia lutar. E ao tomar aquela decisão, a voz do mundo soou, dizendo ter reconhecido a coragem de não correr do herói, satisfazendo as 3 condições, e o poder oculto da habilidade única, o escolhido, foi liberado. E ao pedir permissão para ativar e conseguir essa permissão, um novo poder foi adicionado. Esse poder era o Guia de Espírito, um poder ao qual podia tornar Masayuki um estandarte heróico. E com essa nova habilidade, Bonnie, que estava escutando Masayuki, simplesmente aceitou a decisão dele e decidiu o seguir de volta ao campo de batalha, mesmo que estivesse desobedecendo as ordens anteriores. Para a surpresa dos dois que iam voltar à batalha, Feldway finalmente fez o seu movimento e ia matar Masayuki. No entanto, houve o som nítido de batidas, e alguém entrou no caminho de Feldway, e esse alguém era Chloe, ou melhor, Cronoa, que ao se apresentar e saber que Feldway era chamado de Rei Demônio, começou a lutar contra ele. O brilho vermelho e branco ofuscou na frente dos olhos de Masayuki, e os dois desapareceram de vista ao mesmo tempo, deixando apenas o som de lâminas se chocando em sucessão. E durante a luta entre os dois, sabendo que iriam perder se interferissem, Masayuki e Bonnie logo saíram do local e foram até onde estava Corno. Mas, quando eles fizeram isso, na batalha de Chloe, Feldway disse algo muito estranho sobre Veldanava esperar a sua vitória, e logo disse que ele e Chloe seriam companheiros de agora em diante. E ao dizer essas coisas estranhas, Feldway usou a dominação suprema contra Cronoa, que coincidentemente tinha uma habilidade da série angelical. Essa habilidade era o Rei da Esperança, Sariel. O que já falando aqui, eu não consegui encontrar o momento em que ela conseguiu essa habilidade, mas pelo que eu pesquisei, essa habilidade parece ter sido dada a Chloe por meio da Arúmenas, depois do Grandel ter morrido. O problema é que eu não posso confirmar nada, já que mesmo relendo um pouco dos volumes eu não encontrei alguma citação sobre essa habilidade. Mas o que importa agora é que a Chloe tem essa habilidade. Então, depois do Feldway usar a dominação suprema, ele começou a tomar conta da mente de Chloe, que nos primeiros momentos tentou lutar contra a dominação, mas depois de um tempo, ela infelizmente não resistiu mais e foi dominada pela habilidade. Eu sou Sariel. Dê-me a ordem, Lord Mikael. Infelizmente, a Chloe foi tomada por essa habilidade, e ao dizer isso, ela tirou a sua máscara e cumpriu a ordem de ajudar Corno e matar Masayuki, enquanto Feldway iria para o outro lado. Assim, com a ordem dada, Sariel, controlando Chloe, foi ajudar Corno. Venom, que havia sido curado, ao ver Masayuki voltar ao campo de batalha, queria suspirar para o céu. Mas, por algum motivo, ao ver o rosto de Masayuki, ele ficou aliviado. Mas, não só Venom, como todos os outros soldados também ficaram com mais cautela e estavam aliviados e confiantes, para a luta mais desbalanceada ainda. Sariel finalmente chegou ao campo de batalha, e logo começou a ajudar Corno em sua batalha. E ao ver Sariel no corpo de Chloe, ele sabia que a situação não estava mais tão a favor dele, mas tinha mais algo que ele não conseguia parar de pensar. Ele não conseguia parar de pensar o quanto que a Chloe era fofa. E com isso, ele começou a ficar com um pensamento bipolar de que ele ia morrer e de que o quanto a Chloe era linda. E durante seus diversos pensamentos de morte e apreciação, ele lembrou de uma figura de cabelos azuis que ele viu no seu mundo anterior. E durante tudo isso na sua cabeça, a voz do mundo soou pela segunda vez. E ela disse que o amor verdadeiro do herói foi confirmado, e a quarta condição foi cumprida. Assim, a habilidade única, o escolhido, evoluiu para a habilidade final, Rei dos Heróis. E com essa evolução, todos os soldados começaram a proteger Masayuki, o chamando de Sua Majestade. E assim, os soldados externos que se sentiam no caminho avançaram para atacar desafiadoramente. E o que acontece é que, ao evoluir o escolhido, todos que acreditam em Masayuki conseguem pelo menos uma proteção mínima de proteção necessária para lutar contra habilidades finais e conseguiria um pouco de sorte. Claro, mesmo assim, é impossível vencer. No entanto, tudo estava decidido. Quando Masayuki recebeu a habilidade final, Rei dos Heróis, o caminho à frente já estava aberto. E agora, graças aos guerreiros que ganharam tempo, esse momento chegou. Velgrind desapareceu deste mundo, e ao mesmo tempo, as engrenagens do destino começaram a girar. Confirmado.
Um corredor da alma foi estabelecido ao longo do tempo e espaço com um indivíduo nomeado Velgrind. E após isso, uma massa de magias apareceu. E logo, uma figura humana, uma mulher nostálgica e muito bonita. E essa mulher era Velgrind, que após ver Masayuki, ela diz: "Eu estou procurando por você há muito tempo, Rudra. Sempre, sempre, sempre desejando vê-lo." Depois de dizer isso, os olhos de Velgrind se encheram de lágrimas ao olhar para Masayuki. Então, com as mãos acariciando suavemente suas bochechas, ela deu-lhe um beijo apaixonado. E por mais que Masayuki estivesse adorando aquela situação, ele não pôde não perceber que ele foi chamado de Rudra. Ou seja, ela está beijando a pessoa errada. E se ele falar, o problema pode acabar piorando. Mas antes que ele pudesse dizer algo, Corno, que estava observando tudo junto de Sariel, começou a repreender Velgrind, dizendo que ela não passa de um peão e que deve matar Masayuki imediatamente. E dizer aquilo foi um completo erro. Velgrind, ao ouvir aquilo, ficou com raiva e usou o seu novo poder, o salto subdimensional. E assim, Corno foi exterminado sem nem mesmo ter alguma reação. E depois de matar Corno, ela olhou para Sariel. E para que ela não fizesse algo desnecessário, Masayuki queria explicar a situação para ela. Mas Velgrind disse que ela não fará nada, e de que o corpo da Chloe estava parado, porque ela estava lutando contra o controle mental. E diz que, se ainda é uma preocupação, era melhor deixar o Rimuru olhar isso mais tarde. E ele resolveria isso. Após então o problema ser resolvido, todos voltaram seus olhos a Velgrind e cada um dos soldados começaram a se apresentar para ela, que logo apenas agradeceu a todos por proteger o seu amado. E ao voltar seus olhos para o próprio, Masayuki ainda estava muito preocupado sobre Velgrind ter, entre aspas, pego o cara errado, até que a luz do fim do túnel surgiu. E Velgrind disse que esqueceu que agora o nome de Masayuki não era mais Rudra, ou seja, Velgrind não confundiu Masayuki. E após tudo ter sido resolvido, todos os soldados começaram a pensar em fazer Masayuki o novo imperador. E naquele momento, a vida lendária de Masayuki começaria. Dino, que estava lutando contra Beretta e Apito, estava preparando de novo a sua habilidade Sono Preguiçoso para colocar as duas para dormir. E após a habilidade ficar pronta, ele a lançou e acertou as duas. Porém, apenas a Apito pegou no sono, enquanto Beretta ainda ficou de pé. E isso aconteceu porque Beretta usou a habilidade Reversor, e assim conseguiu reverter a sonolência. Mas, infelizmente, Dino ainda tinha uma carta na manga. Ele usou a sua habilidade dado pelo próprio Veldanava, a habilidade final Rei do Céu. E usando essa habilidade, Dino conseguiu fazer sua habilidade única Preguiça evoluir para a habilidade final Rei Preguiçoso Belfegor, que depois de evoluir, Beretta não tinha mais chance de escapar e infelizmente acabou sendo pulverizada. Então, ao derrotar as duas e colocar todos para dormir, Dino pensou que finalmente conseguiu cumprir sua tarefa. E ele então foi em direção a Ramírez, que estava dormindo. E então, quando ele a pegou na mão, surpreendentemente, Ramírez acabou se transformando em uma borboleta e começou a voar. E durante as diversas dúvidas sobre o que estava vendo, Dino começou a ouvir passos em sua direção. E então, a borboleta foi em direção ao homem que estava vindo. E logo, se transformou na pequena Ramírez de sempre. Ao pegar a fada, o homem deu Ramírez a Beretta que havia ressuscitado. E ao deixar Ramírez protegida, o homem finalmente se revelou. Esse homem era um dos 12 patronos de Rimuru. Este homem era o Lorde da Névoa, Zegon, que assim como Gel de Kumara, finalmente acordou de seu despertar. E agora estava pronto para lutar. Ele então começou a andar calmamente na direção de Dino, que estava perdido pensando sobre as coisas impressionantes que Rimuru fez, como despertar seus subordinados como lordes demônios verdadeiros. Pensar naquilo fez Dino ficar com muita raiva, e com essa raiva ele usou o golpe do céu caído, um ataque ao qual mesmo se Zegon desviasse não sairia ileso. Mas para o seu choque, a única coisa que Zegon fez foi estender a sua mão para segurar o ataque, algo que Dino pensou que mesmo que ele defendesse, seu braço seria muito machucado. Mas não foi o que aconteceu. Zegon, ao defender o ataque, saiu completamente ileso e sem nenhum arranhão. E além disso, ele começou a zombar do ataque de Dino, dizendo que o ataque estaria atrasado e que não fez nem cócegas. Então, como resposta ao ataque, Zegon estendeu sua mão e usou o raio dimensional,
o que acabou acertando Dino, quase fazendo ele ter vontade de chorar. E após aquele ataque, Zegion disse que, após o seu despertar, ele evoluiu para um rei fantasma sombrio. E então, para finalmente matar Dino, Zegion usou a habilidade Dimensão da Tempestade, uma habilidade que apenas serviu para mostrar que o local ao qual eles estavam era o espaço dominante de Zegion, e a única coisa que Dino pôde fazer foi aceitar a sua morte. E então, ao fazer isso, uma tempestade de arco-íris envolve ele, e sua existência é destruída como nada. A oração dele está em vigor, apenas o azar deve ser elogiado. Dino, após ser morto, por incrível que pareça, tinha uma pulseira de ressurreição junto com ele. E após ser transportado para fora do labirinto, ele começou a pensar o quanto ele não queria trair Tempest e o labirinto. Ele fez boas amizades naquele lugar, mas no momento que ele seguiu a ordem de Feldway, ele nunca mais poderá voltar para o lugar ao qual ele tanto gosta. Então, com esse pensamento, ele foi em direção aos seus companheiros que estavam por perto. E a cena que ele viu foi inimaginável. Suas duas companheiras anjos estavam lutando de igual para igual contra Geld e Kumara. Geld estava lutando contra um anjo chamado Garcia, enquanto Kumara estava lutando contra um anjo chamado Pico. E enquanto ficava chocado com a cena dos seus companheiros estarem lutando de igual para igual contra alguém de Tempest, ele logo avisou as suas companheiras que era hora de recuar. E depois que o aviso foi dado, a luta entre o quarteto parou. E parece que cada um deles já criou alguns vínculos de rivalidade. Então, com as batalhas sem resultado, o time dos anjos recuou com a missão fracassada. Zalario, que estava lutando contra Traine e Caris, sabia que a vitória dele era inevitável. Então, com a intenção de matar os dois, ele queria mostrar um pouco de misericórdia, mas Traine e Caris simplesmente tacaram pela janela essa tal de misericórdia. E irritado com a ação dos dois, Zalario logo iria matar os dois. Mas, para interromper aquilo, mais um dos 12 patronos de Rimuru finalmente acordou de seu despertar. Esses lords era Adalman, o Lorde Guerrena, junto de Albert e Wendt, e eles já estavam preparados para a batalha. Porém, Dino acabou contatando Zalario para assim recuar, e por mais que ficasse com um gosto ruim na boca, Zalario, assim como comandado, ele recuou. E resumindo tudo, todos os integrantes dos 12 patronos de Rimuru finalmente acordaram com seus novos poderes. Velgrind finalmente se reencontrou com o amor da sua vida. Ramírez não foi capturado, mas Ayuki não foi morto, e o labirinto foi protegido com sucesso.